Olá, aqui é o Silvio Antunes da Revo Energia. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa empresa, a nossa oferta, os benefícios que nós trazemos para o mercado, e quando eu falo para o mercado, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, as vantagens desse produto, dessa oferta, para quem nós devemos oferecer, para quem nós podemos oferecer, né? Enfim, uma ideia geral de quem é a empresa e o que se trata o Energy as a Service. Vamos começar pela Revo. A Revo nasceu com o propósito de trazer para o mercado uma forma democrática de permitir que aquele cliente, aquele consumidor de energia possa gerar sua própria energia sem a necessidade de fazer investimentos. Como é que é isso? A Revo se propõe a fazer o projeto, a instalação, a manutenção, a operação, manutenção da usina, garantir a geração dessa usina, e o cliente recebe todos os meses essa economia. E ao final do contrato, o cliente vai se tornar dono da usina. Esse é o nosso propósito, trazer uma forma democrática e simplificada de gerar sua própria energia. As vantagens estão implícitas no modelo de negócio, ou seja, o cliente não tem que se preocupar com a solução tecnológica que está sendo colocada na casa dele. Ele tem que se preocupar simplesmente em se beneficiar dos descontos, das economias que ele vai ter ao longo da vida da usina. E por que eu falo ao longo da vida da usina? Porque existem dois momentos ao longo da vida da usina. Você tem o momento que você tem um contrato com a Revo e eu me comprometo com você a garantir a geração de energia, a fazer a operação dessa usina, né? Te dar essa economia, e ao final do contrato eu transfiro a propriedade da usina para você. Ou seja, eu instalo a usina sem investimento, te dou a posse da usina, garanto a geração e ao final do contrato, que pode ser um contrato de 6, mas pode ser um contrato de 15 anos, você se torna dono dessa usina, né? Para o nosso parceiro, é importante dizer para quem a gente oferece esse tipo de solução. A gente oferece para os clientes do grupo B e, obviamente, aquele cliente que tem um telhado, ou seja, que tem um local onde eu posso instalar a usina. Pode ser um cliente pessoa física, um residencial, pode ser uma pessoa jurídica, um comércio, pode ser um cliente rural, né? Falando do ponto de vista de categoria, de perfil, de consumo, eu entendo que os clientes das classes C e D são mais sensíveis a esse tipo de oferta. Não quer dizer que um cliente da classe A, B não possa receber uma oferta do Energy as a Service, de energia como serviço. Mas eu entendo que aquele cliente que gostaria de ter a sua usina, mas não pode comprar ou não quer se endividar, ele é a persona da nossa solução, tá? A gente tem alguns limites, algumas regras para oferecer o as a Service. Quais são elas? Uma conta mínima de R$400, a gente faz a análise de crédito desse cliente. Obviamente a análise de crédito nossa ela é muito mais flexível que dos bancos, então a gente aprova muito mais crédito do que os bancos normalmente aprovam, tá? Pode ser um cliente em qualquer estado do Brasil, a gente oferece essa solução para qualquer região, qualquer estado. E, obviamente, a economia que o cliente vai ter, ela está relacionada à tarifa de energia cobrada pela concessionária. Então, nós temos, por exemplo, no Pará, a possibilidade de chegar, em alguns casos, até 40% de economia. Ou seja, um cliente de R$1.000 no Pará pode pagar R$600 de energia, sem fazer investimento. E ao final ele vai ser dono da usina. Então você tem parâmetros de desconto diferentes por concessionária. Esses são um conjunto de oportunidades, de benefícios para o mercado. Não é uma jabuticaba, eu gosto de dizer isso aqui não é jabuticaba. Por quê? Porque esse modelo de Energy as a Service, ou energia como serviço, já funciona, já existe em mercados maduros. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma empresa lá que tem mais de 900 mil clientes nessa modalidade, né? Então a gente está trazendo para o Brasil um modelo que já é vencedor, já é maduro em mercados
tradicionais, como o mercado americano, o mercado europeu, mais que tradicionais, mercados maduros. Então é uma oferta que já existe em outros países e a gente está trazendo para o Brasil. Mas essa oferta, esse modelo de negócio, ele pressupõe alguns pilares, né? Pilar da parceria é um pilar importante para este modelo de negócio, ou seja, nos garante capilaridade, que a gente pode chegar com a nossa oferta em qualquer lugar do Brasil. O segundo pilar, não menos importante, da parceria tecnológica. O nosso contrato está explícito que eu sou responsável pela geração de energia, ou seja, se eu não gerar energia, o cliente não me paga. Então, eu tenho que garantir qualidade. Então, a gente usa o inversor híbrido da Huawei para os projetos de energia solar. Então, o meu cliente vai ter a garantia de ter melhor solução tecnológica no telhado dele. Isso me permite garantir a geração de energia. Então, esse segundo pilar é importante. E o terceiro pilar é o modelo de negócio, que é o Energy as a Service. O cliente não paga nada para economizar, não paga pela visita, não paga pela instalação, não paga por projeto, não paga pela manutenção e ao final ele se torna dono da usina, ou seja, ele não paga nada para ser sustentável. Então, este é o grande conjunto de benefícios que a gente oferece para o mercado e esses pilares são importantes para que isso aconteça. E para o parceiro, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo uma nova fonte de receita, porque é importante dizer aqui, o Energy as a Service, ele é uma oportunidade, mas ele não é para todo mundo. Aquele cliente que tem dinheiro, que gosta de ter a propriedade, de ser dono, ele vai continuar comprando a usina. Agora, aquele cliente que é a sua grande maioria, que não pode comprar, não tem dinheiro, não quer se endividar, esse tem agora Energy as a Service. O Energy as a Service é um conjunto de vantagens, mas ele tem algumas regras e são importantes de serem conhecidas por todos. E duas que eu gosto muito de citar, né, que se complementam às demais, são sobre não é permitido unir consumos. O que significa isso? Eu não posso gerar energia num endereço e consumir no outro. O nosso modelo é o modelo junta carga, ou seja, eu consumo energia onde eu gero energia. Eu não posso gerar no endereço A e pegar os créditos no endereço B. Então, primeiro, essa é uma regra super importante. Outra regra importante é não sobredimensionar a usina, ou seja, a gente faz o dimensionamento da usina pela média de consumo do cliente. Normalmente uma média de 12 meses, para garantir a sazonalidade. Então, a usina será dimensionada por essa média. Se o cliente vier a consumir mais no futuro, como naturalmente acontece, porque ele começa a consumir mais em função da economia ou colocar mais equipamentos eletroeletrônicos, aí a gente pode avaliar um upgrade ou uma ampliação da capacidade da usina. Mas, lembrando, a usina será dimensionada pelo perfil de consumo atual do cliente. O mercado brasileiro tem mais de 90 milhões de unidades consumidoras, segundo a ANEEL, e menos de 4% de penetração de energia solar. E já faz 12 anos que a regulação permite a geração de energia. Então por que será que depois de 12 anos só 4% desse público tem usina de energia solar? Talvez porque não existisse até agora um modelo de negócio tão inteligente como a Revo, onde você não precisa se comprometer ou comprometer a sua renda, ou se descapitalizar, ou contratar um financiamento para ter a solução. Mas é importante frisar para os nossos parceiros que nem todo cliente é cliente da Revo, porque aquele cliente que quer comprar vai continuar comprando. A nossa solução, ela foi feita para aquele cliente que até hoje tentou e não conseguiu. Sabe aquele cliente que você abordou e não passou no crédito, ou ele desistiu porque ele ficou com medo da parcela que ele ia contratar de financiamento, ou ainda ele pensou e ele preferiu investir no negócio dele ao invés de comprar uma usina? Então, esse é o teu cliente. Imagina uma padaria, um açougue, um bar, um restaurante, que para gerar a sua própria energia teria que fazer um investimento de 100 mil, 200 mil reais. E aí ele fez uma escolha. Eu pego esses 200 mil reais e invisto no meu negócio para aumentar a minha receita, a minha renda, ou eu invisto em energia?
muitas vezes ele escolhe investir no negócio e ele está certo. Então este cliente pode ser, este consumidor pode ser cliente Revo, porque agora ele tem uma oportunidade, uma solução, onde ele vai poder ter economia e não vai precisar investir nada para ser sustentável. Essa é a Revo e esta é a parceria que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. A usina é só o começo desse relacionamento. Depois nós vamos falar de bateria, vamos falar de carregador e todo o rol de soluções que a gente pode imaginar que existe no mundo falando de energia. Venha conhecer a Revo, venha conversar conosco, eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente tem para te contar. Muito obrigado.